vocês esse cropped de crochê em ponto X e em ponto pipoca. Eu fiz ele no tamanho M, mas no início do vídeo eu explico para fazer em outros tamanhos. Então, vamos para o passo a passo. Para fazer essa peça, eu usei a linha Anne na cor vermelha, numeração é 3581. A agulha é 1,75, só que eu usei a 2,5 mm, devido ao meu ponto ser apertado. Para fazer o bojo no tamanho P, você vai começar com 15 correntinhas, fazer 8 carreiras aqui de pontos altos. Para um tamanho M, eu comecei com 18 correntinhas aqui e fiz 11 carreiras, mas se você achar que 11 carreiras está muito grande, você pode fazer 10 carreiras. No tamanho G, você vai começar com 21 correntinhas e fazer 12 carreiras de pontos altos. Se aqui comecei com 18 correntinhas, vou estar dando a laçada, pulando 3 pontos da base no quarto, prendendo com um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto aqui, até chegar na última correntinha. Aqui os pontos altos, cheguei aqui na última correntinha, fiz um ponto alto e vou colocar outro sobre ela, ó. Um ponto alto, ficando com 2 na última correntinha, eu subo uma correntinha de separação, dou uma laçada e novamente ainda dentro dessa última correntinha eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Formando aqui um ponto leque, ó, na última correntinha para virar. Agora, a gente vai voltar trabalhando pontos altos aqui sobre esses pontos altos aqui desse lado. Então, dá uma laçada, na próxima correntinha aqui, ó, um ponto alto, no próximo, e aí trabalha até chegar lá no final. No final, trabalhei a minha primeira carreira. Vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho e vou voltar a trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto da base. Quando você chegar aqui onde eu fiz as correntinhas, você para que eu volto com vocês. Feito aqui os pontos altos, cheguei na correntinha. Aí eu venho aqui dentro dessa correntinha e vou trabalhar um ponto alto, outro ponto alto. Feito 2 pontos altos, separa com uma correntinha e coloca 2 pontos altos novamente dentro dela. Formando aqui o leque, ó. Aí, agora eu volto a trabalhar pontos altos normais até chegar aqui no final. As carreiras vão ser a repetição dessa. Você faz pontos altos aqui na lateral, até chegar na correntinha. Quando chegar na correntinha, faz esse processo do ponto leque. 2 pontos altos, separa por uma correntinha e 2 pontos altos. Eu vou fazer 11 carreiras aqui para o tamanho M, mas você pode fazer 10 também, se você achar que 11 tá muito grande. E quando eu terminar minhas carreiras, eu volto com vocês. Terminei aqui o bojo, fiz 11 carreiras, vou estar subindo aqui as correntinhas para um tamanho P e M 28 e para um tamanho G 32. Quando eu terminar as minhas 28 correntinhas, eu volto com vocês. Já fiz as 28 correntinhas, cortei o fio, terminando aqui o primeiro bojo. O segundo você vai fazer a mesma coisa, só que quando chegar nessa hora aqui das correntinhas, você não arremata o fio. Feito aqui as 28 correntinhas, eu vou dar uma laçada, pular 2 pontos. No terceiro, vou prender com um meio ponto, que é um ponto alto pela metade. Dou a laçada, na próxima correntinha faço um meio ponto. Novamente, na próxima correntinha, outro meio ponto. E aí, eu vou seguir fazendo esse processo por todas as correntinhas. Um meio ponto para cada uma delas. Quando eu terminar aqui e chegar na última, eu volto. Terminei aqui, agora a gente vai trabalhar por dentro dessas laterais aqui da carreira. Então, vou vir nessa primeira aqui, colocar um meio ponto, novamente dentro dela, outro meio ponto. Ficando aqui com 2 meio pontos dentro dessa lateral. No próximo espaço, a mesma coisa. Um meio ponto,
novamente o outro meio ponto, ficando com 2. Próximo espaço, novamente, 2 meio ponto, tudo dentro do mesmo espaço. Então, eu vou fazer assim, ó, para cada lateral da carreira esse processo, até chegar aqui no último. Fiz aqui esse processo até o final, vou subir aqui 2 correntinhas, vou dar a laçada na agulha e vou vir no próximo bojo e repetir esse processo de vir dentro dessas laterais aqui, ó, da carreira, que é o primeiro ponto alto de cada carreira, e fazer 2 meio pontos dentro desse espaço. Próximo espaço aqui, 2 meio pontos. Então, faça esse processo de 2 meio pontos em cada lateral dessa, igual a gente fez no outro bojo, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, você vai trabalhar um meio ponto para cada correntinha dessa, igual a gente fez desse lado. Vou estar subindo aqui 4 correntinhas. Vou estar virando aqui o trabalho e vamos iniciar o ponto X. Vou estar dando 2 laçadas na agulha. Vou vir aqui nesse pé da correntinha e vou estar trabalhando um ponto alto duplo pela metade. Só vou passar essa primeira laçada, ficando assim. Dou a laçada na agulha, vou pular 2 pontos. No terceiro, vou passar e puxar só a primeira laçada. Passo essas 2 laçadas aqui que tá na agulha. Depois, passo mais 2. Depois, vou passar mais 2. Sobrou 2 laçadas aqui na agulha, você fecha. Agora, eu vou estar subindo 2 correntinhas de separação, dando a laçada, e vou pegar essas 2 laterais aqui, ó, essa parte do ponto e essa, passando a agulha por dentro, e fazer um ponto alto sobre essa parte. Então, já formei aqui o primeiro ponto X. Dou 2 laçadas na agulha, vou vir ainda no pé onde a gente terminou aqui o ponto X, dentro dele, fazer o ponto alto duplo pela metade. Vou estar dando a laçada na agulha, pulando aqui 2 pontos, e no terceiro, vou puxar o fio aqui e passar as primeiras 2 laçadas, depois vou passar mais 2 laçadas, essas 2 aqui. Agora, passo mais 2. Sobrou 2 na agulha, você passa as 2. Subo 2 correntinhas, dou a laçada, vou passar a agulha aqui dentro das duas partes do ponto aqui e fazer um ponto alto, formando o ponto X. Vou estar fazendo o ponto X mais uma vez para vocês. Dou 2 laçadas na agulha, venho aqui no pé onde a gente terminou o ponto X anterior, faço um ponto alto duplo pela metade. Dou uma laçada na agulha, pulo 2 pontos no terceiro, prendo aqui com ponto alto pela metade, passo 2 laçadas só na agulha, depois mais 2, e por último aqui que sobrou 2, mais essas 2. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada, passo a agulha por dentro dessas 2 partes aqui do ponto e faço um ponto alto sobre elas. Então, por toda essa carreira vai ser essa repetição aqui de ponto X até chegar aqui no final. Aí, eu volto com vocês. Fiz aqui o ponto X por toda a carreira, chegando aqui no final, você repete o mesmo processo, ó, dá 2 laçadas, prende com um ponto alto duplo pela metade aqui no pé do ponto X anterior, pula 2 pontos, no terceiro, prende com um ponto alto pela metade, passa essas 2 laçadas, depois essas 2, depois mais 2 e as 2 que sobrou. Sobe 2 correntinhas, dou uma laçada, pego essas 2 laçadas aqui do ponto e faço um ponto alto sobre elas, terminando o ponto X. Dou 2 laçadas na agulha, venho no pé aqui do X que a gente terminou e faço um ponto alto duplo.
Terminei, então, essa carreira. Vou subir aqui 2 correntinhas, virar o trabalho, e agora a gente vai trabalhar meio ponto daqui por toda essa carreira. Então, dentro desse ponto X, você vai trabalhar 2 meio pontos dentro dele. Então, 1, 2. Entre um X e o outro, a gente vai trabalhar um meio ponto no meio deles aqui, ó. Um meio ponto. Dentro do X, 2 meio pontos aqui dentro. E na lateral deles aqui, entre um X e o outro, a gente tá trabalhando um meio ponto. Então, eu dou a laçada, venho aqui dentro, trabalho um meio ponto. E aí, eu vou fazer esse processo por toda a carreira. Dentro do X, 2 meio ponto. E entre um X e o outro, um meio ponto. Chegando aqui no final, vou fazer um meio ponto dentro desse espaço do ponto alto duplo, terminando a minha carreira. Então, as próximas carreiras dessa parte de baixo vão ser a repetição dessa. Agora, a gente vai subir 4 correntinhas para fazer o ponto X, virar o trabalho, dar 2 laçadas na agulha, vir aqui no pé de onde a gente subiu as correntinhas e fazer o ponto alto duplo pela metade, dar uma laçada na agulha, pular 2 pontos no terceiro, prender com uma primeira laçada, depois passar 2 laçadas na agulha, depois mais 2, sobrando 2, passa essas 2. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada e vou fazer o ponto alto pegando essas 2 laçadas aqui do ponto. Então, não tem mistério, essa é a repetição por toda a carreira do ponto X. Vou repetir aqui mais uma vez, ó, dou 2 laçadas, venho no pé do X, faço um ponto alto duplo pela metade, pulo 2 pontos, no terceiro passo as 2 laçadas, depois passo mais 2 na agulha, depois mais 2, sobrou 2, fecho essas 2. Subo 2 correntinhas, passo um ponto alto pegando essas 2 laçadas aqui do ponto. Então, repita esse processo, quando chegar no final da carreira eu volto com vocês. Chegando aqui no final, o mesmo processo, 2 laçadas na agulha, no pé do X, faz um ponto alto duplo pela metade, dou uma laçada, pulo 2 pontos, no terceiro, faço um ponto alto pela metade, depois passo só 2 laçadas da agulha, depois mais 2, sobrou 2 aqui, você fecha essas 2. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada, pego essas 2 laçadas aqui do ponto e faço um ponto alto sobre ela. Terminando aqui o ponto X, dou 2 laçadas na agulha e venho aqui no pé do ponto X e faço um ponto alto duplo. Terminando aqui a carreira, ó, fiz o ponto X pela carreira toda. Aí, a próxima carreira é a repetição dessa aqui, de subir 2 correntinhas, virar o trabalho, trabalhar 2 meio pontos aqui dentro do X. E um meio ponto entre um X e outro. 2 meio ponto dentro do X. E um meio ponto entre um X e outro, até chegar no finalzinho da carreira. Terminei aqui a minha carreira, a próxima carreira vai ser a repetição dessa. Se você quiser essa parte maior, é só seguir repetindo esse processo do ponto X, depois uma carreira toda de meio ponto. Quando eu terminar, eu volto. Fiz aqui, então, mais uma carreira de ponto X e de meio ponto. Para o meu tamanho aqui já tá bom, eu vou estar subindo 2 correntinhas e vou trabalhar novamente mais uma carreira de meio ponto aqui, ó. Um meio ponto para cada ponto da base, até chegar lá na ponta, ó. Um meio ponto, no próximo ponto, um meio ponto, não tem mistério. Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Então, terminei aqui a minha carreira de meio ponto. Então, agora eu vou trabalhar nessa lateral. Então, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo aqui para cada espaço desse. Então, aqui dentro dessa lateral da carreira, um ponto baixo. Aqui dentro, outro ponto baixo. Nesse espaço aqui da lateral onde a gente fez o ponto G, eu vou botar um ponto baixo, 2, 3 e 4. Ficando 4 pontos aqui dentro. Nessa lateral, um ponto baixo. E, novamente, dentro desse espaço, 4 pontos baixos. Feitos 4 pontos, aqui um ponto baixo.
e novamente dentro desse espaço, 4 pontos baixos. Venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Então, eu terminei aqui essa parte, fizemos o acabamento da lateral. Então, eu vou estar subindo agora as correntinhas de amarrar aqui das costas. Vou estar fazendo 150 correntinhas, quando eu terminar eu volto com vocês. Feito aqui as 150 correntinhas, você vai dar uma laçada, vai pular 2 pontos no terceiro, prender aqui com meio ponto e trabalhar aqui um meio ponto para cada ponto aqui da base, até chegar lá no final. Eu vou estar fazendo meus meio ponto. Quando eu chegar aqui na última correntinha, eu volto com vocês. Eu trabalhei aqui os meus meio pontos aqui por todas as correntinhas, fazendo o cordão de amarrar aqui das costas. Agora, a gente vai estar prendendo ele aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui dessa parte, com um ponto baixo. Então, a gente prendeu aqui o cordão. Vou seguir fazendo um ponto baixo aqui para cada ponto da base. Quando faltar 4 pontos aqui para terminar essa parte, eu volto. Então, ó, um ponto baixo para cada ponto aqui. E os pontos baixos, a gente vai voltar a trabalhar aqui o ponto X. Agora, nessa lateral aqui do bojo. Então, você dá 2 laçadas na agulha. Vem aqui nesse primeiro ponto, ó, do bojo. Ponto alto duplo pela metade. Dá uma laçada, pula 2 pontos. No terceiro, faz um ponto pela metade, passando essas 2 laçadas só. Depois, passa só mais 2 laçadas. Depois, mais 2. Aí, sobra 2, você passa essas 2. Sobe 2 correntinhas, dá uma laçada, pega esse ponto e o outro e faz um ponto alto, formando aqui um ponto X. Então, você vai fazer essa repetição aqui por esse bojo. Então, 2 laçadas, vem dentro ainda desse mesmo ponto, faz um ponto alto duplo pela metade, dá a laçada, pula 2 pontos, no terceiro, outro ponto pela metade, passa 2 laçadas, 2 e 2. Feito isso, 2 correntinhas, dá uma laçada, pega essa parte do ponto e essa, e faz um ponto alto, formando o ponto X. Então, eu faço o ponto X em volta desse bojo. Quando sobrar 14 pontos aqui, você para que eu volto com vocês. Trabalhei aqui o ponto X em volta do bojo, deixei aqui 14 pontos nessa parte sem trabalhar, e do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, deixar 14 pontos sem trabalhar. Então, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No quinto, a gente vai estar marcando aqui, porque a gente vai vir trabalhar o ponto X desse lado aqui do outro bojo. Então, dou 2 laçadas na agulha, venho no quinto ponto, trabalho o ponto alto duplo pela metade, dou a laçada na agulha, pulo 2 pontos, no terceiro, faço um ponto alto pela metade, passando essas 2 laçadas, depois passo mais 2 laçadas aqui da agulha, e depois mais 2 e mais 2. Vou subir 2 correntinhas e fazer um ponto alto aqui, pegando essas 2 laçadas aqui do ponto, formando o ponto X. Então, trabalho o processo do ponto X em volta desse bojo todinho, igual que a gente fez do outro lado, e quando chegar aqui no final, eu volto. Cheguei aqui no final, vou estar pulando aqui 4 pontos da lateral e prendendo no quinto com um ponto baixo. Vamos seguir fazendo pontos baixos aqui direto, igual a gente fez do outro lado. Chegando aqui, a gente vai fazer o cordão com 150 correntinhas, voltar trabalhando meio pontos e depois essa lateral aqui com os pontos baixos. Eu vou fazer para adiantar o vídeo, quando eu tiver com essa parte pronta, eu volto com vocês. Terminei aqui a lateral, vou vir nesse último ponto e trabalhar um ponto baixíssimo, subir uma correntinha e cortar o fio.
Vou puxar o fio e arrematar ele pelo avesso. Para saber qual é o avesso, é só seguir a primeira carreira do bojo. Então, aqui, se vocês observar, essa carreira aqui tá pelo avesso. Então, aqui vai ser o verso do trabalho e aqui a frente. Então, eu venho pelo avesso e vou arrematar aqui fazendo pontos baixíssimos. Já terminei aqui as duas laterais. A parte de baixo do cropped tá pronta. Essa parte aqui você vai fechar e fazer o trançado. Passando aqui, fazendo um X. E nessa última carreira aqui do ponto X, você passa aqui como uma argola. Agora, eu vou estar aplicando a linha aqui nessa lateral. Vou contar aqui 4 pontos e no quinto, vou estar aplicando a linha. Vou estar dando 2 laçadas na agulha para fazer o ponto X. Vou vir aqui nesse espaço aqui, junto do ponto X, fazer um ponto alto duplo pela metade. Dar uma laçada, vir desse espaço aqui, depois do X, ó, e fazer um ponto alto pela metade. Agora, vamos estar passando essas 2 laçadas juntas, depois mais 2, e depois essas 2 aqui. Subo 2 correntinhas e vou estar fazendo ponto alto, pegando essas 2 laçadas aqui do ponto, formando aqui o ponto X. O próximo ponto X é a mesma coisa, 2 laçadas, vem aqui no pé onde a gente terminou esse ponto X, faz um ponto alto duplo pela metade, dá uma laçada, faz um ponto alto pela metade, passa 2 laçadas, depois mais 2 e depois mais 2. 2 correntinhas, dá uma laçada, faz um ponto alto, pegando essas 2 laçadas aqui do ponto. Formou o segundo ponto X. Então, por toda essa volta, vai ser esse processo aqui, ó. Siga fazendo ponto X aqui. Quando chegar antes desse X, você para que eu volto. Cheguei aqui, antes do último X aqui do bojo, a gente vai pular ele. Vai ficar sem trabalhar esse X e esse X. A gente vai trabalhar nessa lateral aqui do primeiro X do outro bojo. Então, venho aqui, faço o ponto alto duplo pela metade, dentro desse espaço. Dou uma laçada, venho nesse outro espaço, faço o ponto alto pela metade. Passo a primeira laçada, depois a segunda e a terceira, pegando 2 pontos. 2 correntinhas. Faço o ponto alto por cima dessas 2 laçadas aqui do ponto. Então, a gente ficou aqui, ó, com 2 pontos X sem trabalhar. Vamos voltar a trabalhar aqui o processo do ponto X em volta desse bojo todo. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Terminei aqui minha carreira de ponto X, prendi no quinto ponto aqui da lateral, com um ponto baixíssimo e arrematei o fio. Agora, a gente vai estar trabalhando só essa parte aqui da frente. Vou estar aplicando a linha nesse X aqui depois do meio do bojo, mas se você quiser colocar antes, fica a seu critério. Vou estar subindo aqui 2 correntinhas e eu vou estar trabalhando aqui o processo de 6 pontos altos pela metade dentro desse espaço. Então, dou a laçada, venho aqui dentro, faço um ponto alto pela metade, novamente, outro ponto alto pela metade. Contando com a correntinha, já temos 3. Vamos colocar 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos altos juntos, vou fechar as laçadas que ficou aqui na agulha, todas de uma vez. Formando aqui o ponto, subo 2 correntinhas, vou vir aqui entre um X e o outro, bem no meio, e fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas novamente, vim para dentro do X e trabalhar o processo dos 6 pontos altos juntos, igual a gente fez aqui do início. Um ponto alto pela metade, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficando com as laçadas na agulha, você vem e fecha todas de uma vez.
duas correntinhas, prende aqui entre um X e o outro com um ponto baixo, subo duas correntinhas e vou vir dentro do X e repetir esse processo. Siga fazendo esse processo, quando chegar nessa mesma direção aqui que a gente fez, depois do meio do bojo, nesse X, você para que eu volto. Terminei aqui a carreira, vou subir 4 correntinhas, viro o trabalho, vou estar dando 2 laçadas na agulha, vindo nessa correntinha aqui, que a gente fez depois desses pontos altos juntos, e fazer um ponto alto duplo pela metade. Vou passar essas 2 laçadas novamente pela agulha, e novamente essas 2 laçadas que sobrou. Subo 2 correntes, dou a laçada na agulha, pego essas 2 partes aqui do ponto e faço um ponto alto sobre elas. Dou 2 laçadas, pego nesse espaço, ó, a gente vai pegar aqui e aqui. Faço o ponto alto duplo pela metade, dou a laçada, no próximo espaço, outro ponto alto pela metade. Passo essas 2 laçadas aqui na agulha, depois mais 2 e depois mais 2. Subo 2 correntinhas de separação, faço um ponto alto pegando essas 2 laçadas aqui do ponto. Então, não tem mistério, é só seguir essa carreira fazendo os pontos X aqui, em cima do ponto que a gente fez dos 6 pontos altos juntos. Pego aqui nessa correntinha, faço um ponto alto duplo pela metade, dou a laçada, venho na próxima correntinha aqui depois do ponto, faço um ponto alto pela metade, passo essas 2 laçadas, depois mais 2, depois mais 2, que é essas que sobrou aqui na agulha. Subo 2 correntinhas de separação e faço um ponto alto pegando essas 2 laçadas do ponto. Siga fazendo esse processo, quando eu terminar eu volto. Fiz aqui os pontos X, vou estar virando o trabalho. Vou vir aqui dentro desse primeiro X e fazer um ponto baixíssimo, subir 2 correntinhas e vamos estar repetindo o processo dos 6 pontos altos juntos. Então, contando com a correntinha, já temos 2 pontos, vamos fazer 3, 4, 5 e 6. Feito os 6, fecha todas as laçadas de uma vez. Sobe 2 correntinhas, prende entre um X e o outro aqui com um ponto baixo, sobe 2 correntinhas novamente e repete o processo de dentro do X, fazer os 6 pontos altos juntos. Então, vai ser essa repetição por toda a carreira. As 2 correntinhas, prende aqui na lateral entre um X e o outro com um ponto baixo. Então, siga fazendo esse processo, quando chegar no final eu volto. Terminei aqui a carreira, vou fazer outra sequência dessa, de ponto X, e depois o processo dos 6 pontos altos juntos aqui dentro do X. Quando eu terminar, eu volto. Terminei aqui a minha sequência, a frente está pronta, agora eu vou estar subindo 130 correntinhas para fazer o cordão de amarrar. Quando eu tiver a 130, eu volto. Feito as 130 correntinhas, vou trabalhar o mesmo processo de fazer um meio ponto para cada correntinha. Pulo 2, na terceira trabalho um meio ponto, na próxima outro meio ponto, e aí eu sigo fazendo por todas as correntinhas esse processo. Quando eu chegar no finalzinho da correntinha, eu volto. Fiz os meus meio pontos, já fiz o cordão aqui do pescoço, vou vir na lateral desse ponto e prender com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, dou um espaço e corto o fio. Vou puxar aqui e vou arrematar ele pelo avesso com pontos baixíssimos.
Vou estar aplicando a linha aqui na lateral do ponto, desse outro lado aqui, para fazer o outro cordão de amarrar aqui do pescoço. Vou subir a 130 correntinhas. Quando a 130 estiver pronta, volta fazendo esse processo aqui igual desse lado, dos meio ponto para cada correntinha. Terminei aqui a correntinha, vou vir aqui depois desses 6 pontos altos juntos, dentro da correntinha, trabalhar um ponto baixo. Na próxima correntinha aqui, ó, de junto desses 6 pontos altos juntos, trabalha outro ponto baixo. Novamente na outra correntinha, outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Aí você segue trabalhando aí até a outra ponta esse processo, pulando os 6 pontos altos juntos e trabalhando dentro das correntinhas um ponto baixo. Então, terminei essa parte aqui dos pontos baixos, vou vir nesse cordão de amarrar aqui do pescoço e vou prender bem no início dele aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e corto o fio. Vou puxar o fio e vou estar escondendo ele pelo avesso do cropped. Ficando pronto aqui o nosso cropped em ponto X e em ponto pipoca. Se você quiser colocar bojo, fica a seu critério. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E se quiserem postar os seus trabalhos, o link das minhas redes sociais vai estar na descrição.